Bom, vamos lá, vamos continuar então com pressão alveolar. Falamos na aula anterior sobre a pressão pleural e aí a gente vai fechar a base da terapia de reexpansão. O que é a pressão alveolar? É a pressão de ar dentro dos alvéolos. A pressão no sistema todo, ou seja, se a minha glote está aberta e não está entrando e nem saindo ar, por exemplo, aqui, ó, não está entrando nem saindo. A pressão alveolar, ela vai ser igual à atmosférica, que é a referência para a gente trabalhar com o sistema respiratório, que é igual a zero. Ou seja, para o ar entrar, eu tenho que alterar o gradiente de pressão para gerar pressão negativa e o ar entrar. Mesma coisa para o ar sair. Eu tenho que gerar algum tipo de pressão positiva, passiva ou ativamente, e aí eu vou expulsar o gás para fora. É toda vez que eu promover uma pressão abaixo de zero nesse alvéolo. Como que a gente vai fazer isso? A gente já falou que eu vou negativar a pressão pleural, eu vou sair de menos 5 para menos 7,5 no volume corrente basal, para gerar 500 ml de volume corrente. Então vamos lá, meu alvéolo está aqui. Não está nem abertão e nem fechado, né? Eu estou aqui, pressão zero. Quando eu começo a inspirar, eu imponho pressão negativa lá na pleura, o alvéolo vai ser tracionado em todas as direções, ele vai fazer isso. Quando ele faz isso, quando ele abre, a pressão aqui dentro, nesse momento que ele é aberto de fora para dentro, ela vai ficar negativa inicialmente. Ela vai sair de 0 para menos 1. Tá? A gente está falando em respiração basal, sem eu fazer uma inspiração profunda, ok? Então eu estou aqui de 0, dentro do alvéolo, quando eu começar a negativar a pleura, eu vou chegar logo no início da inspiração a menos 1. E aí essa pressão ela vai gradualmente subindo até chegar a 0 no final da inspiração. No final da inspiração não está entrando e nem saindo mais gás, né? Ó, nesse momento, final da ins, a pressão dentro do alvéolo voltou a 0, porque ela ficou negativa quando eu iniciei a ins, e ela volta a 0 no final da ins. Se eu puxar mais ar ainda, ela vai continuar, ela vai ficar mais negativa até chegar no final da inspiração em 0. Que é esse momento aqui que eu estou transitando da ins para a expiração. No final da inspiração, a pressão é igual a 0, por isso não está entrando e nem saindo mais gás, ok? Quando eu inicio a inspiração, a pressão alveolar ela vai ficar ligeiramente negativa, em torno de menos 1. À medida que eu, como eu acabei de falar, no final da inspiração, eu não tenho mais diferença de pressão, não está entrando nem saindo mais gás, a pressão volta a 0. Então, eu tenho que promover menos 2,5 de pressão pleural para promover menos 1 de pressão alveolar e dessa maneira eu consegui mobilizar 500 ml de gás para dentro do pulmão. Vamos pensar numa situação que eu respiro com menos intensidade. Eu puxo o ar com menos força. Imagina uma laparotomia paramediana, aqui está um umbigo, né? Aqui uma alça intestinal. Aqui, ó, o diafragma está aqui. No pós-operatório, com um rasgo deste tamanho, eu vou respirar da mesma forma que eu estava respirando um dia antes de operar? Não. Eu vou tender o quê? A fazer inspirações mais curtas. Eu vou tender a puxar o ar com menos força. A pressão pleural ela não vai chegar a menos 7,5, ela vai chegar a menos 6, menos 6,5. A pressão alveolar ela não vai chegar a menos 1 no início da inspiração, ela vai chegar a menos meio centímetro de água, por exemplo. Com isso, menos gás vai entrar no meu pulmão. E qual é o problema? Quando menos gás entra no pulmão, ele vai tender a fechar. Ele vai tender ao colapso. Por isso, um dos principais problemas quando a gente pensa em pós-operatório e respiração é a atelectasia. Né? Atelectasia e pneumonia são as duas principais complicações respiratórias de qualquer pós-operatório. Por quê? Porque eu faço menos pressão pleural, porque eu inspiro com menos força e aí com isso, menos pressão alveolar. Eu vou para gerar diferença de pressão e o gás entrar. Menos volume eu vou fazer, maior tendência ao colapso, à atelectasia no pós-operatório. A pressão alveolar ela vai subir para cerca de mais 1 centímetro de água e forçar meio litro de gás para fora, aqui ó, neste momento.
Aqui eu terminei a inspiração. A pressão alveolar chegou a 0, porque a pressão pleural já está lá em menos 7,5. Eu não vou promover mais pressão negativa do que isso, menos 8, menos 9,5. Terminou aqui com menos 7,5. Nesse momento eu vou equalizar as pressões, né? Chegou a 0, e aí a pressão do parênquima pulmonar, a pressão de retração do parênquima pulmonar, vai puxar esse pulmão passivamente pela energia que foi acumulada, para ele voltar ao alvéolo do tamanho que o alvéolo estava antes de ser inspirado, ele vai voltar ao tamanho normal, e aí neste momento, essa pressão de retração elástica do parênquima pulmonar vai fazer o quê? Logo no início da expiração, essa pressão alveolar que estava 0 vai para mais 1. Por quê? Tem uma pressão puxando esse gás, esse alvéolo, para ele voltar para o tamanho que ele era, antes dele ter sido inspirado. Então, esse momento, neste início de expiração, a pressão no alvéolo ela chega em média a mais 1. E é um momento que, na expiração, os primeiros momentos, o primeiro segundo da expiração, vai exalar o maior volume de gás. E aí, à medida que a expiração vai acabando, menos pressão está empurrando esse gás para fora do alvéolo. A curva da expiração ela tende a se aproximar do plano horizontal, porque no início ela é muito mais verticalizada, sai muito mais gás no início e menos gás no final, porque menos pressão alveolar está sendo colocada, porque a pressão pleural já está voltando ao menos 5. Então eu vou voltar para 0 no final da expiração. O DPOC, ele não tem perda de retração elástica do parênquima pulmonar, então menos força vai ter para empurrar esse ar para fora, principalmente no primeiro segundo, e aí menos gás vai sair e vai ficar gás aprisionado no pulmão, que é o air trapping, né, o aprisionamento aéreo, porque ele não consegue exalar o gás todo. Beleza? Então a pressão transpulmonar vai ser a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. É esse gradiente aqui, da pressão alveolar com a pressão pleural. Então aqui eu vou mostrar a diferença entre a pressão dentro do alvéolo e a superfície externa do pulmão, que é a cavidade pleural. Então, para eu abrir o pulmão, ou eu puxo o ar com mais força para levar essa pressão aqui de menos 7 para menos 9, menos 10, menos 11 de pressão pleural, ou eu puxo o ar mais fundo e aí o gradiente aumenta, com isso mais volume de gás vai ser mobilizado, ou eu pego essa pressão alveolar aqui e boto pressão positiva nesse alvéolo. De que maneira? No CPAP, BIPAP, eu vou utilizar algum mecanismo que eu vou botar pressão positiva neste alvéolo aqui e esse gradiente aqui vai aumentar. Lembra daquela telectasia, ou aquela pneumonia, que eu falei que o nosso paciente idoso está lá na base do pulmão direito, por exemplo? Então, para colocar mais pressão negativa, eu vou jogar esse pulmão direito para cima, eu vou colocar ele em decúbito lateral esquerdo, e aí o pulmão direito vai ficar para cima. Eu vou ter mais pressão pleural negativa naquela região, mas isso não foi suficiente, porque tem catarro na via aérea, enfim, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Não foi suficiente para manter o pulmão aberto. O que eu posso lançar a mão? Além de colocar esse pulmão para cima e fazer mais pressão pleural negativa lá, eu posso colocar ele na pressão positiva do CPAP, por exemplo. Então eu estou somando a pressão positiva do CPAP, empurrando a pressão alveolar lá para cima, aumentando o gradiente de pressão transpulmonar, e eu já coloquei esse pulmão aqui para cima, para eu ter o peso do mediastino e do pulmão todo puxando ele para baixo e fazer mais pressão pleural negativa nessa região que eu quero abrir. Então, ou eu negativo pleura ou eu positivo alvéolo para conseguir abrir um pulmão que está fechado. Beleza, gente? Chegou a minha cara redonda e cansada. Chegamos no final dessa aula. Muito obrigado, a paciência de todos e vamos que vamos.